avançamos agora para a lição da segunda-feira, o segundo sinal na Galileia. Então agora saímos do capítulo 2, vamos para o capítulo 4, versos 46 a 54, e vamos achar aqui um milagre interessante, porque logo na abertura da sessão, verso 46, eu vou pedir até que a produção coloque aí os caracteres. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, capítulo 4, 46, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Olha que interessante, muita informação num único verso. João faz questão de relacionar o que ele vai descrever agora com o milagre de Caná da Galileia. Jesus realiza o milagre em Caná, depois ele se demora um pouco mais na Galileia, depois ele vai para a Judéia e volta depois para a Galileia. E ele vai aparecer novamente em Caná. E aqui há esse vínculo com o milagre da água feita em vinho, transformada em vinho. Muito interessante isso, porque demonstra que, de alguma forma, quando Jesus volta para Caná, ainda estava presente na mente das pessoas o milagre que Jesus havia feito. Este oficial morava em Cafarnaum, cerca de 25 quilômetros distante de Caná da Galileia. E ele ouviu que Jesus estava por ali, ele se desloca e ele vai ao encontro de Jesus para buscar a cura do seu filho. Porém, neste relatório, neste relato que nós encontramos aqui de João, dá-nos a impressão que, mais uma vez, os sinais que serão praticados por Jesus, serão feitos por Jesus, vão ajudar as pessoas a compreender quem era Jesus, qual era a sua missão e quais eram as propostas e os propósitos do seu ministério. E quando nós lemos ali o contexto e os versos 47, 48, nós vamos perceber que Jesus aparentemente deu uma resposta um pouco mais endurecida, um pouco mais forte, mas a motivação e a forma como este pai se apresentou a Jesus, que se apresenta aqui no verso, está incluído no verso 47, a maneira como ele se dirige a Jesus demonstra que talvez ele até tivesse fé em Cristo, mas a sua expressão não era adequada. E Jesus, então, lendo seu coração, ele vai responder a este homem de que se sinais e prodígios não fossem vistos, eles não creriam. Então o homem se dá conta de que o seu interesse maior não deveria estar posto no milagre que Jesus realizaria em favor do seu filho, e sim, um milagre deveria acontecer na vida deste oficial, para que ele de fato cresce verdadeiramente em Jesus. Que coisa interessante. Não foi a primeira vez nos evangelhos que isso acontece. Me lembro daquele pai, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, que o filho se revolvia muitas vezes na água, no fogo. O pai precisou primeiro ser objeto da transformação. E eu fico pensando, irmãos, para podermos interceder por outros, para podermos orar por outros, sejam os da nossa própria família, sejam amigos, sejam quais pessoas forem, nós precisamos primeiro ser transformados. Primeiro nós precisamos receber o toque de Jesus para que tenhamos fé genuína e fé verdadeira. Quando então aquele homem entende o que Jesus disse para ele, o verso 19 verso 49 registra assim: Senhor, desce então antes que meu filho morra. E Jesus diz: pode ir, teu filho vai viver. E esta expressão, a lição aqui nos informa isso, né? Que quando o oficial suplica pela misericórdia de Jesus, essa resposta o tranquiliza. E esta forma verbal como Jesus, esta expressão vai viver, é algo no tempo presente, ou seja, ele vai ter vida, ele vai continuar vivendo. Esse uso é chamado de uso do presente futuro, ou futurista, que é um evento futuro, mas relacionado com
com tanta certeza como se ele já estivesse acontecendo no presente. Então, Jesus dá esta certeza àquele oficial. E uma coisa interessante, a forma como termina, o oficial se tranquilizou, os versos nos dizem isso, e depois então ele volta para a sua cidade, e no dia seguinte, então, nos parece que ele ficou completamente tranquilo de que a palavra de Jesus teria sido se cumprido, e ele então chega e pergunta a que hora a febre o havia deixado, e eles respondem a hora 7, e ele reconhece que exatamente foi essa a hora, cerca de 1h da tarde, quando Jesus pronunciou a promessa e a bênção da cura do seu filho. E aqui termina a sessão dizendo que este foi o segundo sinal, verso 54, que Jesus fez depois de vir da Judéia para Galiléia. Então, primeiro ele faz o sinal em Caná, depois ele volta lá para a Judéia, retorna para Galiléia e realiza esse segundo sinal. E João faz questão de conectar os dois eventos ocorridos em Caná. E assim, uma pergunta a mais, uma reflexão mais, mesmo que víssemos um milagre, pergunta aqui, que outros critérios deveríamos considerar antes de concluir automaticamente que Jesus vinha da parte de Deus? Será que os milagres eram suficientes? Os milagres eram a palavra final a respeito da origem? Se nós pensarmos um pouquinho, a lição vai comentar isso um pouquinho mais adiante, não sei se em qual dos dias, mas o milagre ele poderia ser um ato sobrenatural que poderia ter origem diferente. Podia ser originado com Deus, como poderia não ser originado com Deus. Será que nós poderíamos crer em Jesus independentemente de visualizarmos milagres na nossa caminhada de fé, na nossa vida? Fica aqui a pergunta para a nossa reflexão e com isso nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.